E olha só, a produtividade do trigo nesta safra deve ser a segunda maior dos últimos 10 anos, segundo a consultoria IEF Dailo Agro. Mas antes de frios registrados deste mês podem aí impactar nessa estimativa. E para explicar esse cenário para a gente, eu chamo aqui o analista de cultura da consultoria, o Felipe Reis, que já aparece aqui com a gente. Felipe, fala um pouquinho para a gente como é que vocês estão prevendo a produtividade nessa safra em relação ao volume e qual a interferência do clima neste cenário. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Por enquanto, nós temos um cenário positivo, ainda favorável. As geadas e a queda, a onda de frio que nós registramos em agosto não parece ter impactado negativamente as lavouras, nem mesmo no Rio Grande do Sul. O índice de vegetação, o índice de vigor vegetativo, a sigla NDVI, que é o que mede a saúde das lavouras, ela não apresentou nenhum declínio, nem nada que indicasse uma queda de produtividade devido às ondas de frio registradas na última semana. O problema é que para os próximos dias nós devemos ter uma nova onda de frio, e uma onda de frio em setembro, com o ciclo do trigo um pouco mais avançado, pode trazer um impacto um pouco mais significativo para a produtividade. Por enquanto, nossa estimativa é de que a produtividade seja um pouco acima de 3 mil quilos por hectare, 3 toneladas por hectare, seria a segunda maior aí da série histórica, da nossa série histórica. Então, mesmo que haja uma onda de frio, a tendência de que a produção brasileira seja muito boa. Nossa estimativa está em 9 milhões de toneladas para a produção de trigo. Entre a estimativa do USDA e a da Conab, pode ser que a gente até faça revisões positivas caso essas ondas de frio não tragam nenhum impacto negativo para as lavouras. A gente está monitorando também os impactos climáticos nos Estados Unidos e na Europa. Quais os efeitos isso pode causar em relação à produção global de trigo? E algo dá para ficar aí no radar em relação a isso? Em relação aos Estados Unidos, à Europa, o hemisfério norte já se consolidou bem a produção de trigo. Na verdade, nos Estados Unidos nós temos agora a produção de trigo de primavera, mas ela é significativamente menor do que a de trigo de inverno. Na Europa, nós temos a produção ainda de trigo de primavera na Rússia, mas boa parte da Europa a produção de trigo já está em fase final de ciclo, a colheita já está quase que encerrada. O que a gente pode dizer é que a produção na Europa foi abaixo do esperado, isso reduz a oferta no mercado internacional, pressiona os preços internacionais. Tá? Nos Estados Unidos, nós devemos ter uma safra próximo da satisfatória, considerando as condições para a produção de trigo de inverno. De primavera, as condições estão satisfatórias, o desenvolvimento está satisfatório. E pensando aí também no Canadá, que está em plano de desenvolvimento, a produção deve ser significativamente melhor do que o ano passado, quando a gente teve altas temperaturas, baixo volume de chuvas, que ocasionou uma quebra de safra no país. Para a gente encerrar, qual é o efeito nos preços e como é que fica aí a estimativa para curto e médio prazo? Os preços devem continuar pressionados, não devemos voltar a ver preços como há 2, 3 anos atrás, num curto e médio prazo, devido a essa menor oferta ocasionada por uma redução de produção na Europa, na Ucrânia, no norte da África. Então, diversos países do mundo passaram por uma grave crise hídrica, vamos dizer assim, um baixo volume de chuvas, foi o que aconteceu na França, um grande produtor europeu. Marrocos passou por uma grande seca este ano também e teve uma grande redução. Então, com exceção da Austrália, que tem enfrentado boas condições, deve ter uma safra muito boa este ano para a produção de trigo, os outros países tiveram uma queda em relação aos anos anteriores, em relação à produção, e isso deve manter a oferta reduzida e, consequentemente, os preços pressionados em comparação com os preços nos últimos anos. Felipe, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom início de semana, a gente se vê. Eu que agradeço, até a próxima.